está ligada ao fígado. Então, nesse curso de Medicina de Produção na Criação de Bezerras, Princípios e Práticas, nós vamos trazer essa visão do todo em relação à criação de bezerro. E vamos trabalhar junto com a Educavet, que é uma empresa que tem uma proposta que eu acho que ela realmente é uma proposta que tem muito a ver com a medicina de produção, uma vez que acredita que essa visão do todo, essa visão mais holística é extremamente importante na resolução dos problemas. E vamos começar a trabalhar com essa saúde, sanidade e produção de bezerras. E tem uma palavrinha-chave aí, princípio e prática. Então, o que é princípio e o que é prática? Então, quando a gente instala um programa de saúde dentro da fazenda, a primeira pergunta é o seguinte: por que nós estamos fazendo cada etapa desse programa de saúde? Então, cada etapa que é proposta dentro da fazenda para se fazer tem um porquê. Tem um porquê. Esse porquê muitas vezes está relacionado com aqueles fatores intrínsecos daquela categoria animal que a gente está trabalhando. Então, o bezerrinho novo, ele tem as características dele que nós temos que respeitar. Ele tem os riscos dele que nós devemos respeitar. Então, nós vamos conhecer bastante isso, é o princípio. E a prática é o que nós vamos fazer em cada categoria, em cada momento na criação desse bezerro, para que a gente possa atendê-lo, né, dentro daquela característica fisiológica intrínseca que ele tem. Ou seja, como que a gente vai tentar minimizar o impacto do ambiente, o impacto da alimentação, o impacto que o próprio ser humano pode ter sobre os animais, respeitando o que é intrínseco, o que é fisiológico para aquele indivíduo. Então, e fazer da melhor forma possível essa prática, para que nós tenhamos bons resultados. E isso nós só vamos conseguir se nós conhecermos muito bem os princípios. Nós temos que saber muito bem o porquê das coisas. Por que nós estamos fazendo isso? Então nós temos que entender muito da fisiologia, da anatomia, do metabolismo desse indivíduo, né? E aí nós temos que saber muito o que nós vamos fazer com ele, o que é a nossa prática com esse indivíduo. E nós temos que saber repassar essa prática para as pessoas que realmente são nossos colaboradores, que vão atuar no dia a dia dentro da propriedade, fazendo aquelas atividades diárias que vão determinar a saúde dos animais dentro da fazenda. E além disso, a gente hoje, a literatura está farta em exemplos de como que tudo o que acontece com o bezerro, desde o período já da gestação da vaca até depois do nascimento, no período de criação do bezerro, no pós-nascimento. Então, os trabalhos têm mostrado que tanto os efeitos no pré-parto, né, e quanto os efeitos depois do bezerro nascer, tudo que acontece com ele, como que isso reflete lá na produção dessa vaca no período todo. E quando a gente observa, às vezes a gente fala assim, mas mortalidade e morbidade de bezerros. A morbidade e a mortalidade é uma coisa que a gente vê com mais facilidade. Mas a gente tem que ver que isso aí é apenas a ponta de um iceberg, porque quando essa bezerra morre, resolveu, ela morreu. Mas quando ela não morre, ela vai ser um animal que vai ficar, ele não vai produzir aquilo que ele esperava. Então esses efeitos, eles são às vezes maiores do que uma perda. Você tem uma vaca que não chegar lá no final já, você vê que ela não é um animal que atendeu às expectativas. Então você vai perder esse animal. E o prejuízo é muito maior. Então, quer dizer, realmente a gente precisa de entender que essa categoria, esse começo de vida dessa categoria, um bom começo, vai refletir, na verdade, em todo o sistema da fazenda, em toda a produção da fazenda. Então, por que nós vamos falar de bezerra, né? Então é muito fácil a gente pensar dentro do sistema de produção e enxergar que esse animalzinho, menorzinho, pequeno, bonitinho dentro da fazenda, é realmente um animal
mais importantes da fazenda. Então a gente observa o seguinte, se a gente está trabalhando com melhoramento genético, o melhor animal da fazenda é o que nasceu hoje. Possivelmente ele é melhor do que o animal que nasceu ontem, porque eu estou fazendo um melhoramento genético. E a gente sempre olha aquela vaca de maior produção e acha que ela é o melhor animal dentro da fazenda. E a gente esquece que se eu estou trabalhando realmente com touros, com melhoradores, eu tenho realmente esse animal jovem com uma genética superior ao restante da fazenda. Então, nós temos que considerar que esse é o melhor animal da fazenda. E aí ela fala assim, então cuida de mim, porque eu sou muito bom, né? Mas em contrapartida, ela vai falar assim para a gente, eu sou também a mais exigente. E na verdade, é essa alta exigência que faz com que os cuidados com essa categoria realmente tem que ser muito grandes. E ao contrário disso, a gente observa também no campo que essa é a categoria onde nós observamos as maiores taxas de mortalidade. E se essa bezerrinha começar mal, com certeza ela vai mal até a recria, né? Então nós temos que pensar um pouco o que nós temos nessa bezerra que a torna tão exigente e pensar um pouco em quais os cuidados que realmente nós temos que ter com esse pequeno indivíduo lá dentro da fazenda. E ela vai falar para a gente assim, então eu sou a mais desafiada. E esse é um problema, porque ela está em situações de risco, muitas vezes, e ainda tem algumas condições intrínsecas, que nós vamos falar mais adiante, que a tornam mais susceptíveis a algumas enfermidades. E também, do ponto de vista metabólico, é um animal que tem várias adaptações hormonais, adaptações fisiológicas do trato gastrointestinal, adaptações do sistema imune. E isso tudo faz com que ela realmente seja um animal bastante susceptível e, ao mesmo tempo, um animal mais desafiado dentro da fazenda. Então, na verdade, quando a gente olha isso tudo, ela fala assim, olha, cuida de mim porque eu sou o futuro da fazenda. Então, a gente acredita muito que a fazenda vai andar bem se a criação das bezerras andar bem. A única forma que eu tenho para ter animais para reposição de alta qualidade e também animais para venda é realmente tendo uma boa recria dentro da fazenda. E ao mesmo tempo é isso que a gente observa. Infelizmente é uma classe, é uma categoria de animais onde a gente observa uma certa dificuldade ainda na forma de criação. E aí a gente acaba tendo o quê? Uma quantidade alta de enfermidades no início da vida do animal, e a gente sabe que tudo que acontece desde a gestação desse indivíduo, desde o início da vida dele, vai interferir com a vida produtiva dele, né? Então o que nos importa aqui não é pensar apenas nas taxas de mortalidade e de morbidade, mas também se esse animal realmente, quando adulto, vai ser um animal produtivo. Então é isso que a gente quer pensar um pouco e quer transmitir um pouco dentro desse curso. Bom, quando a gente olha esse slide, a gente observa aqui uma curva de crescimento de bezerras holandesas, né? Então a gente observa o seguinte, tem 3 pontos importantes aqui. O primeiro seria relacionado com a desmama do animal. Então qual o peso que eu espero na desmama desse animal? A gente tem como objetivo dobrar o peso do animal até os 56 dias de idade. Então, um bezerrinho que nasceu com 38 quilos, eu espero que com 56 ele esteja pesando 76 quilos. Então, isso é uma expectativa, né? Mas se a gente observar essa curva, a gente observa que ela é quase que uma reta nesse início da vida do animal, até 2 meses. Então, a gente vai ver que nessa fase tem características de alimentação e características sanitárias que fazem com que isso ocorra. Então a gente tem uma certa dificuldade para decolar com o ganho de peso desse bezerro aqui no início. Nós vamos discutir isso mais adiante. Quando a gente pega aqui em torno de 4 meses, a gente observa um outro ponto importante, que seria a transição entre o aleitamento e a desmama. E é outra fase que a gente vê que a bezerra vai dar uma patinada, ela vai mais devagar, para depois realmente começar a ser uma boa ganhadora de peso. Mas a gente vai observar que tanto a alimentação deles em cada fase dessa, quanto a ocorrência de doença, pode estar influenciando esse ganho de peso nessa fase aqui. Bom, uma outra fase importante seria aqui nesse momento 2, onde a gente teria aí o peso à primeira cobertura. Então é muito importante a gente pensar no peso à primeira cobertura junto com a idade desse animal. Então a gente gostaria muito que esse animal fosse coberto com um peso em torno de 60% do peso na idade adulta. Então, se a gente pensar numa vaca holandesa de 600 quilos, isso aqui seria um peso em torno de 350, 360 quilos.
E se a gente conseguir atingir isso com 12, 14 meses, estaria excelente, seria bem interessante para a fazenda. Rapidamente eu teria uma novilha entrando em lactação. Mas nós temos que ver quanto custa essa bezerra para chegar aos 12, 14 meses com esse peso, e nós temos que pensar se a nossa estrutura na fazenda é suficiente para que ela seja inseminada, então, aqui com 12, 14 meses com 350 quilos, mas que eu consiga fazer com que ela atinja esse ponto 3, que seria o parto, em torno de 80% do peso da idade adulta. Ou seja, uma bezerra, uma novilha parindo aqui com seus 480 a 500 quilos, né? Então, às vezes a gente corre muito, atinge os 350 quilos naquele tempo desejado, 12, 14 meses, mas não consegue chegar com essa novilha parindo em boa condição corporal aos, por exemplo, 22, 24 meses de idade, né? Então, a gente tem que observar isso. E o que interfere com esse crescimento? Em cada momento desse, a gente vai observar que as condições ambientais, a nutrição, as enfermidades vão realmente participar ativamente desse ganho de peso, né? Então, a gente vai tentar discutir um pouco sobre isso durante esse curso. Bom, e quando a gente fala em doença, quando a gente fala em enfermidade e quando a gente fala em medicina de produção, a gente quer sempre fazer uma balança entre a resistência e o desafio. Parece que se isso pesar mais para um lado, pode ter saúde, se isso pesar mais para o outro, pode ter doença. Então, a ocorrência de doenças na fazenda ou de saúde na fazenda está muito relacionado com essa balança. Se a gente pensar bem, o que dá resistência para um bezerro, né? Então, a gente pensa o seguinte, logo que o bezerro nasce, ele já é imunocompetente, a gente sabe que ele é capaz de responder a antígenos. Inclusive, essa capacidade de responder vem até antes do nascimento, ele já é capaz de responder, ter uma resposta imune ativa desde a vida fetal, a partir do 4º mês de vida fetal. Mas quando ele nasce, ele tem imunidade inata, é aquela imunidade que está pronta para atuar, independente do animal ter uma experiência prévia com algum antígeno. Então, a migração de células para um determinado ponto, a integridade das mucosas, a ativação de certas proteínas, como, por exemplo, os interferons, sistema complemento, isso aí já está ativado ou já está ativo logo que o bezerro nasce. Mas tem aquela imunidade que é adquirida. Então, a imunidade ativa é aquela que o animal vai adquirir a partir do contato com antígenos durante a vida dele. E a imunidade passiva é aquela que ele adquire pronta, anticorpos prontos através do colostro. Então, a gente vai ver que o peso disso aqui tudo vai determinar que esse animal tenha resistência. Então, olha quanta coisa está envolvido aqui, né? Ele tem que nascer muito bem para ele ter uma boa imunidade inata funcionando logo ao nascimento. Ele tem que ter uma boa transmissão de imunidade passiva para garantir que essa possibilidade realmente ocorra, uma vez que a vaca não passa nenhum anticorpo para o bezerro pela placenta, né? A placenta do bovino não permite essa passagem. E ele tem que ter uma boa condição de criação para que realmente ele seja capaz de ter uma boa resposta durante o início da sua vida, que nós chamamos de uma imunidade adquirida de forma ativa. Então, nós temos que pensar muito nisso, né? Tudo que pode envolver que essa resposta seja boa. Bom, e por outro lado, ele tem desafio, né? Ele tem os fatores externos, ele tem aqueles fatores externos. E nesses fatores externos, a gente tem que pensar no ambiente, nós temos que pensar na nutrição que ele é criado, nós temos que pensar no manejo que é dado no dia a dia desse bezerro, né? Então, se essa balança pender mais para o desafio, ficar melhor para o desafio e pior para a resistência do animal, nós vamos acabar tendo mais doenças. Então, sempre olhar a fazenda, sempre olhar a nossa criação de bezerro, pensando para que lado essa balança está tendendo. Se ela está tendendo mais para o lado do desafio ou ou ela está melhor para o animal, nas condições de criação desse animal. Bom, e aí se a gente pensar em resistência, nós temos que pensar que várias coisas estão envolvidas nessa resistência. Então, por exemplo, a genética. Hoje a gente sabe que nós já selecionamos muitos animais para produção. E hoje nós temos possibilidade genética de selecionar algumas características de resistência. Então, hoje nós damos mais atenção, por exemplo, à saúde de glândula mamária, mais atenção a pernas e pés. Então, nós temos já alguns indicadores de saúde que nos auxiliam, por exemplo, em relação à genética. E isso também tem que ser determinado em relação
é o meu sistema de criação. O que eu posso dar para esse animal? Até onde eu posso ir com determinada genética dentro da fazenda? Um outro ponto extremamente importante que nós vamos discutir mais na frente é a gestação saudável. Então, realmente, a gente tem que pensar o seguinte: tudo que ocorre com o bezerro ainda na vida fetal vai interferir com a sua vida pós-natal. Então, a gente sabe que tudo que ocorre com a vaca vai ter, durante a gestação, vai ter uma interferência com esse bezerro, inclusive até na produção desse bezerro depois. Então, nós vamos tentar falar um pouco sobre isso. A colostragem, né? Todo mundo sabe disso. Nós temos que dar colostro para o bezerro. Mas quanto trabalho é produzido em relação a isso? Quanta informação a gente tem? E quando a gente chega no campo, a gente ainda vê que a colostragem é um gargalo, que ainda é um ponto que a gente tem muito a trabalhar nas propriedades. E ela é ela é imprescindível para o bezerro nos primeiros 45, 60 dias de vida para garantir realmente a sobrevivência desse animal. Uma boa alimentação. Quando a gente fala em boa alimentação, uma alimentação balanceada, atendendo os requisitos e atendendo o desenvolvimento do trato gastrointestinal do animal, ele é extremamente importante, tanto para garantir o bom desenvolvimento do bezerro, que a gente falou muito do ganho de peso ali atrás, mas também para garantir uma boa resposta imune desse animal. Então nós temos que pensar muito nisso e fazer com que isso realmente ocorra para que essa resistência seja garantida. As vacinações, né? Vacinação é um negócio interessante. Talvez aí com o advento das vacinas no início do século XX, a gente já pensou um dia que a gente poderia resolver quase todas as doenças através de vacinas. Mas a gente já viu que isso não é capaz. Então tem várias doenças que nós temos vacinas eficientes. Então a gente pode citar, por exemplo, vacina contra a raiva, vacina contra a manqueira, né? O carbúnculo sintomático. São vacinas muito boas e muito eficientes. Mas nós temos outras vacinas que vão nos auxiliar nos sistemas de controle de algumas doenças, porém não é tirar com a mão também. Mas as vacinações com certeza vão fazer parte dessa resistência para o bezerro. E o conforto, essa palavra conforto é extremamente vasta, né? Hoje a gente sabe que bem-estar animal está muito relacionado com tudo que a gente vai fazer e não é só porque a gente acha o bezerro bonitinho, não. É porque é uma condição imprescindível para que ele tenha saúde. Então ele tem que ser criado com conforto. Nós vamos discutir um pouco a questão de estresse térmico, estresse pelo calor, estresse pelo frio, como que isso interfere realmente com a saúde do bezerro. Bom, e quando a gente vai lá para o desafio, tudo que contraria isso que a gente falou da resistência, vai então se constituir em desafio. Então a primeira coisa é a higiene ruim, desde o nascimento até a criação desse bezerro. Como é que está esse ambiente? Esse ambiente está bom para quem? Para o bezerro ou está bom para os agentes infecciosos que estão presentes nesse ambiente? Então isso é uma coisa que eu tenho que pensar muito, né? Uma gestação com intercorrências. Nós falamos ali que uma gestação saudável é muito interessante. Quando a gente pensa numa gestação turbulenta, com muitos problemas, a vaca passando por vários desafios, por vários estresses, isso tudo realmente vai interferir com a vida do bezerro pós-natal. Nós temos que pensar em alimentação desse bezerro. Se essa alimentação não realmente suprir as necessidades desse animal, nós vamos ter muito problema, tanto com o desenvolvimento, quanto com a saúde, ou quanto com a aquisição da imunidade ativa, né? Os fatores de estresse, todos aqueles fatores que podem contribuir para que esse conforto, para que o bem-estar realmente não ocorra de forma plena, né? Isso tudo vai interferir com a saúde do animal. Quando a gente pensa em carrapato e mosca, carrapato e mosca é muito interessante porque eles fazem parte dessas situações de estresse, ao mesmo tempo que para os bezerros eles são importantes vetores de enfermidades. Então olha só quanta coisa nós temos implicada aí com a saúde desses bezerros, tanto na forma de transmissão de doenças, por carrapato e por mosca, quanto pela falta de conforto, de bem-estar que eles causam no animal. Então só isso sozinho já é importante a gente considerar. Então na verdade a gente vai tentar dar uma passada nesse curso em tudo isso que a gente está falando como resistência e como desafio, tá? Bom, e uma coisa interessante, dentro do conceito de saúde e doença, durante muito tempo se acreditou que a doença era causada por agentes infecciosos. Hoje a gente sabe que os agentes infecciosos eles podem estar presentes, né? Mas a relação deles com o hospedeiro vai depender muito do que nós chamamos de resistência do hospedeiro. Então, não necessariamente a existência de determinado agente vai determinar doença.
E isso a gente sabe que tem uma relação muito íntima entre as características do hospedeiro, as características dos agentes e as características do ambiente. Quando a gente fala em agente, por exemplo, a gente pode pensar assim, qual que é o tamanho de desafio que esse agente está proporcionando? Qual que é a quantidade de carrapato que tem nessa criação de bezerro? É alta, é baixa? Qual a quantidade de salmonela que tem nesse meu bezerreiro? Então eu tenho que pensar nisso, que tamanho é esse desafio? E ao mesmo tempo, quão virulento é esse agente que está presente lá? Ou seja, qual que é a capacidade real desse agente causar doença? Então a gente sabe também que isso vai variar. Então a gente tem que ter esse peso entre o desafio, a quantidade de agente presente. A gente não quer um animal criado dentro de um apartamento com tudo desinfetado, né? Porque no dia que ele tiver contato com esses agentes ele pode adoecer, mas eu também não quero um animal desde novo extremamente desafiado. Então esse peso aqui é uma coisa importante. Então quem vai determinar o tamanho desse desafio é o ambiente. Então o ambiente está muito relacionado com isso. Qual que é o tamanho de desafio que esse hospedeiro está sofrendo e o quanto que esse ambiente está bom para o hospedeiro, quanto que esse ambiente está bom para os agentes que vão causar doença. Então essa tríade, ela nos mostra um pouco isso, eu tenho que pensar nisso. Quando eu olho para uma fazenda, eu olho para essa fazenda e pergunto assim, esse ambiente está bom para quem? Está bom para os animais? Ou está bom para aqueles agentes que desafiam, não só agentes infecciosos, mas para esses agentes que desafiam esse animal, né? E o ambiente também tem muito a ver com conforto, como a gente já disse anteriormente. Então o conforto, ele é uma condição muito importante para que esse animal realmente manifeste todas as suas possibilidades, tanto de ganho de peso, de crescimento, mas também quanto de possibilidades que lhe são fisiológicas, principalmente em relação à resposta imune, né? Então a gente tem que pensar muito nisso. Instalação, ela tem muito a ver com o conforto dos animais, o ambiente tem muito a ver com o conforto dos animais. Bom, e aí a gente olha para o bezerro, olha para o hospedeiro. Esse hospedeiro, ele realmente está ali, envolvido pelos agentes, envolvido pelo ambiente, envolvido, se a gente quisesse colocar um círculo bem grande aqui ao redor, aqui, ó, a gente poderia pensar que ele está envolvido pela mão de obra, pelo homem, né, que vai realmente ser responsável por fazer com que esse ambiente seja bom, com que a nutrição dele seja adequada, e realmente com que aquele manejo diário seja adequado. Então, isso tudo é muito importante e a gente tem que pensar que aqui ao redor disso tudo tem o treinamento da mão de obra. Além disso, a gente tem que pensar em relação ao hospedeiro uma exposição prévia, né? Eu espero que esse hospedeiro tenha realmente exposição a esses antígenos de uma forma controlada, de uma forma que possa estimular o sistema imune, mas sem causar doença. E que quando ele entra em contato com desafios maiores, vamos dizer assim, realmente ele possa responder de forma eficiente. E aí nós vamos formando, então, o que nós chamamos de imunidade desse animal, né? Então, é esse balanço entre o hospedeiro, o agente e o ambiente que vai determinar o processo de saúde e doença dentro dessa criação de bezerro. Então, nós temos que determinar, olhar para a fazenda e determinar realmente como que está essa relação entre o agente, o ambiente e o hospedeiro dentro dessa fazenda. Lembrando que esses agentes não são apenas agentes infecciosos. Nós temos agentes ambientais, nós temos agentes tóxicos, agentes físicos, que realmente podem estar participando disso aqui. Nós acabamos de ver a importância da interação do ambiente com o bezerro e com os agentes, os fatores que levam a problema na criação de bezerro. Então, uma das coisas importantes é a gente dar o diagnóstico daquela situação que está ocorrendo na fazenda. O que está ocorrendo com os bezerros? Esses bezerros estão bem? Os bezerros estão... Essa criação está satisfatória? Está atendendo o objetivo da fazenda? Ou tem algum fator manifestado até mesmo por uma baixa produção, um baixo desenvolvimento dos bezerros, ou até mesmo doenças na forma clínica, levando a problema do bezerro, levando a preocupação na fazenda. Então, é fundamental realmente então, que a gente tenha o diagnóstico da fazenda. O diagnóstico, o que está ocorrendo. E aonde que está esse diagnóstico? A gente pode dizer o seguinte, esse diagnóstico está na fazenda, certo? E é uma coisa importante quando a gente fala em diagnóstico, porque diagnóstico é uma coisa teimosa. O diagnóstico, ele não muda. Não adianta você falar que você tem tantos anos de experiência, não adianta você falar que você
você acha isso ou acha aquilo. A gente tem que levar em conta que quando tem uma situação na fazenda, um problema na fazenda, ele já está definido ali. Então, na verdade, o que nós vamos precisar de fazer é usar métodos, né? Vários métodos que a gente pode usar para que a gente pegue as informações da fazenda e dessas informações, então, o diagnóstico vai pular na frente da gente. Eu até costumo brincar que, às vezes, é o seguinte, você vai fazendo o trabalho na fazenda, é um caminho. Vocês observam aqui nesse gráfico aqui, esse caminho azul é um caminho que a gente faz na fazenda. E esse caminho é exatamente pegar todas as informações que estão ali e, de repente, quer dizer, independente da gente achar ou não, pula o diagnóstico na frente, leva aquele susto e fala, quem que é você? Ele fala assim, eu sou o diagnóstico. Quer dizer, ele está ali, porque ele foi colocado, o meu trabalho, usando metodologias, botou esse diagnóstico na minha frente. Então, o diagnóstico tem que ser uma resultante do seu trabalho. Então, é uma questão seguinte, então, quando eu estou procurando na fazenda alguma coisa que está atrapalhando essa criação de bezerro, eu procuro, então, identificar os problemas. Então, identificar os problemas significa realmente buscar, fazer uma leitura na propriedade com todos os fatores envolvidos no sistema, os fatores relacionados à fazenda, relacionados aos bezerros, relacionados ao manejo, ao tipo de trabalho de especialização da mão de obra que está ali. Então, todos esses fatores, eles interagem para ter um bezerro doente ou um bezerro saudável, um bezerro que está dando resultado, que está dando aquilo que a fazenda quer. Então, é extremamente importante a gente identificar as causas, né? Porque, às vezes, a gente está numa propriedade, começa a ter uns problemas nos bezerros, ou eles não estão desenvolvendo bem, ou eles estão realmente tendo doenças que até ocorrem nos bezerros, por exemplo, diarreias, mas estão ocorrendo com a intensidade muito maior do que você espera, os problemas, as próprias pneumonias, tristeza, de repente esses problemas começam a aparecer num nível que a fazenda fica preocupada. Então, exatamente, por que isso está ocorrendo lá agora? Então, o que a gente precisa de responder é por que está ocorrendo. Por que está ocorrendo as diarreias aumentaram? E se a gente realmente voltar naquela reflexão que foi feita ali de agente, de hospedeiro e de ambiente, muitas vezes a gente vai ver que tem fatores inerentes a cada um deles, mas que estão se somando e realmente foram os responsáveis por um problema estar maior naquele período ou não. Ou seja, se a gente busca dessa forma, nós vamos ter com certeza as condições que a gente precisa para tomar as decisões na fazenda, né? Então, por exemplo, é a medicina de produção, é exatamente aquela forma de enxergar a fazenda na sua integridade, ou de enxergar a criação do bezerro na sua integridade. Aqui, como foi falado, chamada a atenção antes, desde o bezerro lá na vaca, lá no período de gestação, e todo o ciclo do bezerro deve ser considerado, né? Aí nós estamos fazendo a medicina de produção, ela considera todos os fatores inerentes a essa criação. E é até interessante que, por exemplo, quando a gente, tradicionalmente, quando a gente fazia clínica, você faz uma clínica, faz um diagnóstico de um indivíduo. O indivíduo é importante, ele é extremamente importante, porque o indivíduo, ele é uma célula de um corpo que chama rebanho. Então, mesmo quando a gente está fazendo essa avaliação na medicina de produção, o indivíduo sempre é importante, porque sempre traz muita informação do rebanho. Mas é muito importante a gente avaliar também o rebanho, porque o rebanho, quando você fala assim, não é nem um rebanho, é o sistema como um todo, é tudo aquilo que está interferindo na saúde dos animais na fazenda. E é interessante a gente considerar, que já foi falado anteriormente, aí, que a simples presença de um agente, muitas vezes não causa doença. Mas por que então aquele agente causa doença agora e depois não causa? Por que está ocorrendo agora na fazenda e depois não está ocorrendo mais? É porque as enfermidades, e eu diria o seguinte, e até mesmo a saúde dos animais, eles são multifatoriais. Quando nós temos uma fazenda com
que os resultados estão muito bons, nós podemos fazer uma leitura da fazenda, que nós vamos achar vários fatores que estão respondendo por aquele resultado tão bom. Não é uma coisa só, mas são vários fatores, muitas vezes inerentes aos vários setores da criação de bezerros. Mas, por outro lado, se está tendo algum problema, desde um pouco desenvolvimento do bezerro e até mesmo doenças clínicas, como mortalidade, com certeza também não é um agente só, mas é um conjunto de fatores que pode estar ocorrendo naquele momento ou pode ter ocorrido já lá na gestação e que vai se somando a outros fatores que vão desenvolvendo, então, ou a saúde ou a doença. Então, o objetivo, quando a gente trabalha com a medicina de produção nos bezerros, nós estamos procurando reduzir os prejuízos, né, das doenças que estão associadas principalmente ao manejo. Mas, ao mesmo tempo, a gente está procurando também enxergar a fazenda de uma forma integral, integralizada, de todos os setores que compõem o sistema de criação de bezerros, para que realmente a gente possa entender o que está ocorrendo e possa ter subsídio para tomar as medidas que são necessárias. Então, um fator importante nisso então, é exatamente os fatores de risco. Os fatores de risco, o que seriam isto? Então, fatores de risco são exatamente tudo aquilo, todos aqueles fatores, não importa se é relacionado ao ambiente, ao hospedeiro, aos agentes, mas são fatores que aumentam a chance de ocorrência de problemas na criação de bezerros, né? E isso é importante, que a probabilidade de ocorrer um evento é o fator de risco. O risco é a condição que aumenta, que leva a problema na criação de bezerros. E o fator de risco, ele aumenta a probabilidade que aquele evento possa ocorrer. Os fatores de risco, tem fator de risco que é imutável, certo? Então, por exemplo, você tem chuva, tem frio, mas eu posso mudar isso? Às vezes posso. Então, os fatores de risco, uma vez que eles são identificados, a gente sabe o que a gente pode fazer. E um aspecto importante, que tem alguns fatores de risco, por exemplo, a falta de higiene na propriedade. Falta de muita matéria orgânica. Isso aí pode ser um fator de risco importante? Pode, mas inclusive para várias doenças. Quer dizer, tanto para doença de adulto quanto para os bezerros. Se você não tem uma higiene, você tem um monte de fator que começa a interagir. Falta de higiene, o conforto do bezerro não fica adequado, os agentes ficam muito mais pronunciados. Então, e tudo isso começa, então, a somar, né, esses fatores e aumentando exatamente aquilo que foi dito, aumentando o desafio nessa criação. E, ao mesmo tempo, nós temos, às vezes, uma doença que tem vários fatores de risco, que é talvez o mais frequente. Quer dizer, todas as enfermidades do bezerro, se a gente pegar, por exemplo, as diarreias de bezerro, se a gente procurar, quando a gente faz uma leitura na fazenda, a gente vai identificar, às vezes, vários fatores de risco que são, por exemplo, a umidade, desconforto térmico, mistura de animais de idade diferentes, que são vários fatores que vão contribuir para que aqueles bezerros tenham, por exemplo, diarreia com mais intensidade, ou tenham pneumonia com mais intensidade. E muitas vezes até as doenças que vão ocorrendo nos bezerros, elas já são fator de risco para as outras alterações. Por exemplo, se você tem diarreia intensa e elas não são adequadamente manejadas, elas são um fator de risco para as pneumonias que vêm exatamente pelo efeito que a diarreia faz na resistência dos bezerros. Então, dentro das fases que nós falamos, desde a criação dos bezerros, a gestação, né, as fases da saúde dos bezerros, ela define várias fases, desde a gestação. O que é o parto? O parto ele vai estar envolto por tudo aquilo que pode envolver, desde as condições da vaca, a condição de saúde da vaca, de score da vaca gorda, vaca magra, as condições do ambiente que aquela vaca está ali, que aquele bezerro vai nascer, como é que está tudo aquilo, o manejo que é dado na hora do parto para esse bezerro nascer. Então, quer dizer, são vários fatores
que realmente eles podem favorecer a saúde do bezerro, mas podem também ser um fator de risco importante que vai influenciar na vida toda do bezerro.